trata com ela, Pai. Unja, Deus, os nossos ouvidos para que possamos entender a sua palavra. E fala, Senhor, aos nossos corações. Penetra, Senhor, em nossa mente, em nossos ouvidos e nossos corações, Pai. Pois queremos te ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, vamos abrir o livro de Juízes. No capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Podem sentar. Queridos, quando foi falar desse tema, na verdade eu não pregaria. Hoje seria o dia de uma outra pessoa que não pôde vir. Então, como ela não pôde vir, me empurraram. Mas Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês algumas simbologias desse texto. Primeiro nós vamos falar sobre os povos descendentes de Abraão, que estão aqui dentro. Povos descendentes de Abraão. Mesmo dentro da descendência de Abraão, o homem em quem estavam colocadas as promessas, surgem povos que muitas vezes foram de grande mal para o povo de Israel. Israelitas assumem este nome por causa de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Por isso são denominados filhos de Israel. Em linha direta, todas as promessas a Abraão quanto a um povo eleito e especial passa para os israelitas, de onde mais tarde nasce Jesus. Midianitas. Após a morte de Sara, Abraão desposou uma mulher chamada Quetura. Desta união nasceram 6 filhos. Abraão, antes de morrer, deu os seus bens a Isaque, o filho da promessa. Aos filhos de Quetura deu dádivas e os enviou ao Oriente. Um dos seus filhos chamava-se Midian, que quer dizer briga, contenda. Os midianitas eram grandes comerciantes e caravaneiros, ou nômades, não é? Por vezes são confundidos com os ismaelitas. O seu conhecimento das rotas pelo deserto era tão grande que até Moisés convidou o Papi, midianita, para guiar Israel pelo deserto. Ismaelita. Este termo aparece em Gênesis 37, 25 a 28, e que designa os descendentes de Ismael. O vocábulo foi usado como uma designação genérica dos povos árabes, ainda que, estritamente falando, Ismael tivesse sido progenitor de somente certas tribos. Maomé dizia ser descendente de Ismael, visto que, historicamente falando, os árabes têm sido cuidadosos sobre suas genealogias, a exemplo dos judeus. É possível que, certamente, ele tenha sido descendente dele. Amalequitas.
Os amalequitas eram descendentes de Esaú, ou seja, Amaleque era neto de Esaú. Tinha a característica de uma tribo nômade que vivia na região deserta do Mar Morto. O primeiro encontro do povo de Deus com este povo foi pouco depois da passagem do Mar Vermelho em Refidim, no deserto do Sinai. Por causa desse ataque, os amalequitas ficaram sentenciados a serem completamente destruídos, o que só veio acontecer nos dias de Ezequias. Edomitas eram descendentes de Esaú também. Este país muitas vezes atacou o povo de Deus, tendo por vezes feito alguns estragos. Quando o povo de Israel foi pelo deserto, não permitiram que passassem pelos seus termos. Nesta altura, os edomitas estavam, de certa forma, sob o controle dos amorreus. Bem, vou pular isso aí. Eu fiz aqui, eu peguei também, isso eu peguei de um fato histórico, tá? Tem o esboço aqui, o cronograma de Abraão, suas mulheres e seus filhos. Bem, agora nós vamos falar sobre outras simbologias. Não esqueçam isso. Todas essas tribos que perseguiram e aprisionaram os judeus eram seus parentes. Foram gerados por Abraão. 2 deles por Esaú e 2 deles por filhos de Abraão. Depois você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos falar agora sobre lagar. Lagar na antiguidade, cada vinha tinha o seu próprio lagar de vinho. Neste local se preparava o vinho e preparava também as uvas para tirar o azeite, tá? Vinhos e uva, tá? É uma cisterna feita na rocha, escondida, com uma dimensão aproximada de 2,40 metros de comprimento e 1,50 de largura. Era cavada na rocha de tal modo que na parte de baixo tinha uma abertura onde corria o mosto para outro recipiente. Este local era coberto e tinha barrote, onde estavam suspensas umas cordas nas quais se seguravam os operários que pisavam as uvas. Elas chegavam ali transportadas em cestos e lançadas no lagar. Um trabalho duro e cansativo, mas dava alegria aos trabalhadores. Eles cantavam ao som de instrumentos musicais enquanto faziam o seu trabalho. Os lagares ficavam em locais escondidos, escuro e de acesso restrito, junto ao local da plantação. Agora nós vamos falar sobre eira. Eira era o lugar onde se malhava o trigo. Era um lugar aberto, amplo, aonde podia bater sol e vento. O trigo era malhado na eira, um espaço amplo e arejado para que o vento soprasse. Olha por quê. Para que o vento soprasse e levasse todas as impurezas. Como se malha o trigo? Sacudindo, jogando ele para o alto. E quando joga para o alto, o vento sopra e o que não presta, sai. Por isso tem que ser na eira. Então a eira é um espaço amplo, arejado, para que o vento soprasse, passando, limpasse as impurezas do cereal no momento em que era lançado para cima. Malhar trigo no lagar exige um esforço muito grande. O lagar não é para isso. Retirar as minuciosas impurezas manualmente, sem a ajuda do vento, da claridade, devia ser muitas horas de trabalho duro. E precisava muita coragem, viu? Agora a gente vai falar sobre o significado da espada.
tudo tem significado. A espada simboliza virtude, guardem isso, bravura e poder. É um símbolo do Estado militar, por isso. O poder que a espada representa tem um duplo aspecto. De um lado, é destrutivo. Pode ser uma destruição injusta, aplicada pela maleficência. E, por outro lado, é um construtivo e justo, podendo ser usada para estabelecer e manter a paz. Enquanto o emblema real, a paz e a justiça também são simbolizados pela espada. Quando aparece associada à balança, a espada representa a separação do bom e do mal, golpeando o culpado. A espada também é um símbolo do guerreiro e da guerra santa, além de símbolo das conquistas arianas. Nesse sentido, a guerra santa refere-se à guerra interior. A espada simboliza também, devido ao brilho da lâmina, a luz e o relâmpago. A espada aparece em algumas mitologias associada ao fogo. A espada usada pelos anjos que expulsaram Adão do paraíso era flamejante. A espada de fogo simboliza o combate pela conquista da libertação dos desejos. Ela corta a escuridão da ignorância. A paz que Jesus traz está longe daquela que as expectativas messiânicas judaicas esperavam. Esta paz não está relacionada no entendimento entre os homens, mas entre Deus e o homem. Se entende que a paz entre o homem e seu semelhante muitas vezes está mais para a espada do que para a construção da paz. Jesus traz a espada da separação entre os que praticam o bem e os que praticam o mal. Em outras palavras, entendemos entre os que acolhem a mensagem de Jesus e os que rejeitam. Jesus traz para a humanidade a espada da determinação, resposta ao convite de Cristo. Exige-se, aí a gente começa, exige-se, não se pede, não é favor, exige-se cortes em nossa vida, muitas vezes dolorosos. Cortes que pode ser com o ambiente onde se vive ou mesmo com as relações familiares. Agora a gente vai falar do que representam as trompetas. As trompetas eram chifres de boi ou de carneiro. Em hebreu se pronuncia shofar. A trombeta estava ligada à proclamação de um novo tempo ou um chamado ao ajuntamento. Ao som das trombetas definiria-se o fim de um domínio maligno e o estabelecimento do reino do Senhor. Cântaros vazios. Nós devemos ser cântaros vazios que comportam a luz de Deus. Cântaros que transportam Deus, que escondem a palavra no coração para não pecar contra ele. Estar dispostos a quebrar-se é o mesmo que dizer: o mais importante não são os meus sonhos pessoais, ou a minha opinião pessoal, ou os meus direitos. E quando isso acontece, na verdade, só quando isso acontece, é que temos como revelar o que realmente temos de melhor, de oculto na nossa relação com Deus. Tochas. Como já dissemos, as tochas
estavam sendo levadas dentro do cântaro, revelando-se somente na hora em que este fosse quebrado. O som das trombetas, o quebrar dos cântaros e a luz das trochas trabalhando em conjunto confundiu o adversário, que começaram a degladiar-se mutuamente. Há uma passagem que nos admoesta a verificar que tipo de luz é a que realmente temos. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como candeia quando te ilumina em plena luz. A passagem nos adverte acerca de como vemos as coisas. Por exemplo, se olhamos para as pessoas com um olhar de julgamento, de cobiça, de interesse, egoísta, de forma rancorosa, odiosa e etc., estamos manifestando trevas em vez de luz. Nessas condições, na quebra dos cântaros, a única coisa que se perceberá em nós será a tragédia de uma vida que se encheu de tudo que não é luz. O cântaro se quebra na hora da crise, do desemprego, da perseguição, dos momentos difíceis que as pessoas verão em você. Nessas ocasiões de provas, o que elas vão ver em você? Treva ou luz? Esse é o problema. E tudo é a maneira como você vê. Queridos, por que eu falei sobre os descendentes de Abraão? Agora a gente vai entrar na mensagem. Veja bem, em casa há pessoas que têm mais de um filho. E não poucos têm filhos de um segundo casamento. Casa a primeira vez, fica viúvo ou separa, casa de novo e tem filhos. E quantas vezes pais e mães fazem separação entre filhos e filhos? Eu vou dar para o Mateus uma bicicleta de corrida com 31 marchas, toda equipada. Vou preparar ele para ser um corredor. O Gabriel, eu dou uma calõezinha qualquer, né? Um prêmio de consolação. Foi isso que Abraão fez. Primeiro erro de Abraão, promessa de Deus era com Sara. Sara mesmo cometeu o erro de dizer: deita com tua serva Agar, eu não posso ter filho. E quantas vezes você, mulher, o teu marido está ali, né, na ansiedade. Deus prometeu uma casa, Deus prometeu me dar um carro. E você na ansiedade, querendo ajudar Deus a realizar a promessa. Trabalha em 3 empregos, meu amor, olha que oportunidade. Esse aqui você vai ganhar 10 mil por um mês. Você não pensa que ele vai ficar afastado da presença de Deus. Você só pensa que você quer comer alcatra, contra filé, picanha, que você quer um móvel novo, que você quer um vestido novo, que você quer fazer cabelo. Você só pensa no agora. E aí, não quer saber para onde você está jogando seu marido. Você acha que ele tem que trabalhar redobrado. Ele é o provedor, sim, mas tem que ser na direção de Deus. Porque senão você vende o seu marido para Satanás e tira ele da presença de Deus. Foi o primeiro erro de Abraão, ouvir Sara e gerar um filho com Agar. Esse filho, que se chamou Ismael, gerou um dos povos que perseguia os filhos da promessa, que eram os descendentes de Isaac. Olha a confusão gerada
Aí, não satisfeito com isso, ficou viúvo, arranjou mais filho. E aí, na frente dos filhos, ele pegou a maior parte dos seus bens, tudo de mais importante, deu para Isaac, que era o filho da promessa. E para os outros, ele deu uma dádivazinha. Você acha que eles ficaram satisfeitos? Você ficaria? Você ficaria? Se o seu pai pegasse tudo que de melhor tinha e desse para o teu irmão e te desse qualquer coisinha, ficaria? Você ia ficar olhando para aquele irmão, o que ele tem que eu não tenho? Não é assim? Aquele sem vergonha. Você ia ficar com pinimba com seu irmão. É o que aconteceu aqui. Esaú era irmão de Jacó, aquele trapaceiro que a mãe ajudou a roubar dele a primogenitura. Mas ele foi quem vendeu. Só que muitas das vezes você, nós vendemos o nosso direito de primogenitura. Às vezes você está lá no auge, está liderando, está cheio de poder, está cheio da unção, e Deus te usa dali, e Deus te usa daqui, e o diabo fica te olhando, e você sai, Satanás, e ele vai, eu vou, mas de longe eu estou te vendo, e ele fica observando você, e você tirando a mão, anda com o diabo. Eu fiz o mesmo, eu faço mesmo, eu estou cheio do poder. E ele está de longe, uma hora você vai, como diz a garotada da mole, eu entro. E de repente o diabo entra, como é com a vaidade, é com outra coisa qualquer, e você vende o seu direito de primogenitura, se afastando da presença de Deus, e muitas das vezes fazendo o que ele não te ordenou fazer. Aí, Deus vem e coloca alguém sobre você. Você até se arrepende, chora, mas aquele poder você não vai ver mais tão fácil assim. É preciso guerrear muito, mas na maior parte das vezes a gente age como Esaú. Ele se revoltou e criou um povo que perseguia o seu próprio povo, por ciúme, por inveja. Isso não acontece na igreja, né? Quantas vezes, dentro da igreja, precisamos também desse cuidado? Precisamos atentar para isso, porque às vezes a vitória é muito usada por Deus. É aquela ovelha que sempre está ali e é uma bênção. E então, todos os agradinhos da pastora são para vitória. Tudo da pastora, vitória. Mas existe alguém que, embora tenha talentos, que embora tenha qualidade, é fechado. Não sobressai tanto. Era exatamente como o filho que não era o da promessa, que Abraão teria que ter tido equilíbrio para dispensá-los, teria que ter preparado eles melhor. Se bem que isso gera uma outra coisa, que é a maldição de Noé, mas é outra história, a gente não vai entrar nela. Mas muitas das vezes nós geramos guerra dentro da igreja. Por quê? Porque beneficiamos, olhamos só aquele que é fogo puro, aquele que é pau para toda a obra, e esquecemos aquele que anda um pouquinho devagar. Mas é tão bênção quanto aquele, se eu parar e for puxando ele. Tem crente que ele corre na frente do pastor, é mais rápido. Agora tem uns que o pastor tem que sair, ó, é por isso que ele anda devagar, porque às vezes está carregando 2, 3, 4 nas costas. Mas quantas vezes nós, líderes,
deixamos esse de lado. Ah, não, é mais fácil andar com a Vitória, é mais rápido. Esse aqui vai me dar trabalho. Vou atrás dele, que nada. Deixa embora, eu estava dando dor de cabeça. Deixa aí, não vou atrás não. Deixa, a Vitória está aqui, eu vou ficar com ela, que ela é rápida. Vá atrás dele. Busque ele. Porque hoje ele pode ser uma dificuldade, ele pode ser uma tribulação, mas amanhã, quem sabe se a Vitória vai cair? Só Deus. Isso é para você ver que todos os problemas começam em casa. Essa história de predileção de filho, de tratar um pouquinho melhor que o outro, acaba em problema, em perseguição. Acaba que para querer se sobressair e mostrar a mãe que tem valor, principalmente quando é mais forte, quando ele subjuga o outro. Naquela das costas da mamãe, ele subjuga o outro. E vai ser assim pela vida inteira. Você mesmo gerou uma guerra. E quantas vezes, após o nascimento dos filhos, a gente esquece o marido? Esquece. Antes dos filhos, oi meu amor, bom dia, cafezinho na cama. Oi meu amor, bom dia, cuequinha na mão, toalhinha na mão. Você quer comer o que hoje, meu amor? Já tem comida pronta, mas ela vai pro fogão fazer bife com batata frita porque ele quer. Tem café na garrafa, mas ela vai fazer um fresquinho porque ele quer. Se ele diz que não quer que ela olhe para a direita, ela não olha. Mas depois que o filho nasce... Depois que o filho nasce, meu amor, como é que foi o seu... Ih, eu tô ocupada agora, eu tenho que dar maná pro Juninho. Minha filha, eu queria tanto que você sentasse para comer. Não posso não, eu tenho que lavar a fralda, eu tenho que ir para casa, eu tenho muita coisa para fazer. Você tá pensando que eu tenho que fazer, não? Tá achando que eu tenho que fazer? Mas arranja tempo para ver novela. Arranja tempo para ver novela. Arranja tempo para ver série, não sei das quantas. Arranja tempo para cuidar da vida da vizinha, bater um papo lá fora. É? A roupa do marido, que era vincadinha, bonitinha, agora tem um monte de personalização, não é? Porque não passa mais, fica tudo, é moda, tudo amarrotado. Mal lavado. O marido veste qualquer roupa antigamente, ela olhava, não, meu bem, isso não combina, Jaime. Você vai botar uma camisa dessa com uma calça dele, não, Jaime. Veste outra calça que essa não está combinando, não, Jaime. Agora, tá bom essa mesmo, já. Sai a mulher lá a 500 metros, o marido a 800. Quando deveriam andar de mãos dadas. Olha só, eu estou falando da mulher, mas tem o homem também. Não é só a mulher, não. O homem também. O homem também tem o seu lado. Porque quando conheceu, oh, linda flor do campo, você é o perfume que faltava no meu jardim. Você é o tijolo que faltava na minha construção. Isso é do meu tempo, não vai rir não, hein? No meu tempo era assim, você é o tijolinho que faltava na minha construção. Agora vai ficar linda. Aí eles vão passeando. Vem cá. Vem cá. Aí vão os dois passeando. Mostra pra minha mão. O que é aquilo? Pergunta.
Aquilo ali, meu amor, é a luz. Você não podia vestir outra roupa, não? Você está engordando, hein? Pergunta de novo. Sua porra não tá vendo que aquilo é assim? É desse jeito. Antes, ele dava flores e cartão com dedicatória. Agora tá panela de pressão, avental, uma peça de picanha. Antes ele dizia que ela era uma princesa, hoje ele diz que ela é um poço de gastar dinheiro. Antes ele dizia que ela era linda, agora não tá gorda, vai nunca. Ué, mulher, ela vive do que ouve. O marido passa o dia ofendendo, dizendo coisa que não interessa, ou então não diz nada. Não é capaz de dizer bom dia, minha princesa. Não há um dia que ele tenha disposição para levar um café na cama. Vem o dia do aniversário dela e ela fica... Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Sabe que dia é hoje? É o dia depois do domingo, mulher. Que isso, hein? Tô atrasado pro trabalho. Não lembra aniversário, não lembra aniversário de casamento. Não traz uma rosa. Não leva para jantar fora. Ah, jantar fora, bota a mesa do lado de fora. Não tem dinheiro. Como é que ela dinheiro antes? Não tem dinheiro, não. Ela dizendo o quê? Jantar fora é dinheiro. Mas às vezes sai com os colegas e gasta muito mais do que gasta com a mulher. Amados, nós geramos as nossas guerras com a nossa falta de equilíbrio. Nós somos os vasos. As tochas dentro do vaso é a luz de Jesus. Você não pode chegar... Tem crente que já chega assim. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou crente. Entra no trabalho. Eu sou crente. Comigo é assim não, o diabo tem que sair mesmo. Daqui a pouco... Patrão, mas cadê o fulano? Olha, eu não sei. Mas cadê o fulano? Ele está sempre com diarreia, está sempre no banheiro. Está sempre, olha, ele está sempre no banheiro, quando não falta. 8 horas, eu falei, não, chegou não. Mas fulano quer... o trânsito, cascata, ele saiu em cima da hora. É a minha mulher, tem hora fazer marmita. Mentira, sabe isso não. Mas ele é crente. Bom, de fato, ainda bem que ele disse que é crente, né? Porque crente o diabo é. Porque o lavado, remido, resgatado, ele chega antes da hora. O lavado, remido, resgatado, ele faz o seu trabalho o dia inteiro só para almoçar. Só para quando tem que parar. Ele dá conta de tudo. Porque é a atitude dele que é o testemunho. Aí depois a luta vem. Somos nós que nos aprisionamos. Somos nós que ficamos com a luz de Cristo escondida em qualquer um dos vasos que teve aqui, menos no divã. Somos nós. Aí eu até aceito Jesus, olha... Aceita Jesus, está indo na igreja, né? Aquela roupa bonita, né? Deixa eu ver um bonitão aqui, peraí, deixa eu olhar aqui. Vem, pode vir, meu filho, tá bonitão mesmo, tá? Olha que maravilha, ó. Olha bem. Rápido, meu filho. O tempo tá passando, olha. Não tá bem vestidinho, não tá, né? Bonitinho. Tá vestido de crente, não tá? É só disfarce. Lá dentro é tudo uma porcaria. Lá dentro é tudo uma porcaria. Gabriel, lava a louça pra mim. Mãe, é de novo, mas Mateus, Gabriel, faz a tua cama. Já vou
Ô, mãe. Gabriel, tu fez tua cama. Ih, mãe, foi chata. Vir para a igreja, o diabo deixa. A única coisa que ele não vai deixar é você mudar de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas o crente de hoje, ele quer continuar brigão, palavrudo, mentiroso, enganador, criador de caso. O sábio já foi dito aqui na pregação de ontem e de anteontem. E todo o texto diz, eu pergunto a vocês, eles puxaram a espada? Não. Venceram a guerra sem fazer nada. Só deram glória. Só quebraram o cântaro e mostraram a luz de Cristo. Você precisa nessa noite quebrar o cântaro da tua vaidade, do teu orgulho. Mas e os meus direitos? Você não tem direito. Jesus tinha, mas vendeu os direitos dele e foi para o Calvário e deu a vida por você. Ah, mas se eu não responder, vou ficar por baixo. Eu sou homem. Você era homem. Agora você é um servo de Deus. E o servo de Deus, ele não tem esse sexo machista. Mulher comigo tem que ser assim. Na minha casa não deu. É? Pode mandar na tua casa. Olha, eu já vi tanto homem mandar na casa que quando foi ver, ela foi abaixo. Na minha casa quem manda é Jesus. Na minha casa quem manda é Deus. E quando eu não vigio, a coisa quebra. Olha a simbologia, gente. A luz de Deus tem que estar dentro de você, vaso. E você tem que permitir-se ser quebrado. A primeira coisa que Gideão fez, destruir altar. Olha a simbologia do altar. O altar é lugar de adoração. E quando ele é destruído, é porque o que era adorado ali não prestava. É porque não era um altar santo. E cada um tem o seu altar, né? Aí o crente bate no peito. Eu não tenho altar. Eu não acredito em ídolo. Não. Diz que a Cassiane vai cantar ali para ver se tu não corre. Deixa o culto da tua igreja e vai lá. Esses dias a Camila foi pegar ali, até eu estava com vontade de ir, mas eu tinha compromisso. E quantos deixaram seu pastor na mão e foram para lá? Isso é altar de adoração. Isso é altar, isso é idolatria. Quantas mulheres... Ah, não, eu não saio de casa sem passar meu batonzinho, sem os meus anéis, sem os meus balangandãs. Não estou dizendo que você não usa, mas seja discreta. Não, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que andar cheio dos brilhos. A vaidade está tomando conta da igreja. A vaidade está tomando. Aí nego vem me falar sobre a igreja do passado. Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer? Quebra o cântaro, toca a